Já estamos em direto. Muito bem, muito boa Bem, noite. boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Tomorrow Summit Talk. As Tomorrow Talks marcam o arranque da Tomorrow Summit, que este ano se vai realizar inteiramente online, no mês de novembro, tornando-se assim a primeira Summit online em Portugal. Na edição 2020, a Tomorrow Summit vai discutir as 10 desafios tecnológicos para a próxima década e também o papel humano e da máquina no planeta. O tema da conversa de hoje é ética digital e para discutirmos e analisarmos estas questões éticas na tecnologia e no mundo digital, tenho comigo o professor Eugênio Oliveira, a quem eu desde já muito agradeço a presença para estar hoje connosco, é de facto uma grande honra. O professor Eugênio Oliveira é professor emérito, professor catedrático na Universidade do Porto, foi diretor do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Engenharia, fundador e coordenador do Núcleo de Inteligência Artificial Distribuída e Simulação por Agentes. Foi ainda membro fundador e diretor do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciências de Computadores da Universidade do Porto. Face também esta breve apresentação do professor, será certamente um gosto também poder ouvi-lo e também poder ver e ouvir as suas opiniões sobre esta questão da ética digital. Nós sabemos que o avanço desenfreado da tecnologia fez com que os nossos hábitos e também as nossas condutas se transformassem, surgindo aqui desafios e dilemas éticos que podem colocar em risco o nosso futuro como sociedade digital. E claro que se colocam várias questões e pergunta-se pela solução. E a solução será certamente um novo conjunto de princípios éticos baseados na origem da mudança, que é a internet. Mas teremos tempo para discutir estes princípios e estas questões mais para a frente. Ouvimos falar em Internet of Things, inteligência artificial, Big Data, robôs, cibersegurança. Acho que ninguém duvida dos avanços que a tecnologia trouxe para a nossa sociedade, mas que também gerou inevitavelmente mudanças que representam importantes desafios e são mesmo esses desafios que nós queremos hoje explorar. Professor, assim também lhe passo a palavra, sei que gostava de fazer também uma breve introdução ao tema. Muito obrigado, Gabriela. Obrigado pelo convite da FAP, no âmbito desta série que penso que se chama Tomorrow Summit, e também pela presença de quem estiver do outro lado. Esta questão é uma conversa sobre a ética digital vista do lado do impacto na sociedade, não é? E sobretudo do impacto dos sistemas inteligentes na sociedade, não é? É claro que para percebermos qual o impacto, nós temos que ter uma ideia de quais são as realizações destes sistemas inteligentes, não é? E quais são os desafios que eles estão a tentar resolver e também as promessas que fazem, as ameaças também que constituem e como a inteligência artificial tem um papel-chave neste domínio como ciência por excelência para o futuro, não é? É claro que estas questões ganharam relevância desde há uns anos a esta parte. Reparem, eu há 4 décadas que trabalho em inteligência artificial e só agora nos últimos 6, 7 anos é que realmente tudo isto vem para a cena. E quando o Sr. Trump começou a anunciar uma America First, isso implicou uma nova e discutível ética que transparece todos os dias. E os dirigentes das maiores companhias americanas de alta tecnologia, como a Google, Amazon, Facebook e outras, podem ser muita coisa, mas burros é que não são, contrapuseram imediatamente com um futuro mundo AI first, inteligência artificial primeiro. Não porque, claro que eles não estavam sequer a prever os problemas éticos que se iriam colocar, mas porque isso, segundo as previsões, vai envolver muitos trilhões de dólares, talvez trilhões possam ser convertidos em bilhões, na economia global lá para o ano 2030, não é? Ora, esta direção de desenvolvimento, que está imparável em todo o mundo, coloca realmente muitos problemas, incluindo problemas éticos, não é? E alguns dos debates, vou já terminar a minha introdução, alguns dos debates que andam
que estão em andamento neste momento são relativos à questão da privacidade e vigilância, que tem a ver com a imensa quantidade de dados disponíveis para serem usados para o bem e para o mal, a manipulação dos comportamentos, porque nós temos agora sistemas que tomam decisões que podem vir a ser impostas, temos sistemas que produzem notícias falsas, temos sistemas que dão relevância relativa a alguns factos ou a algumas marcas ou a alguns políticos e não a outros. Temos um problema da opacidade desses sistemas inteligentes, que é uma regressão relativamente ao início da inteligência artificial, em que se procurava uma transparência, agora há uma opacidade. Há outros debates relativamente à interação humano-computadores e robôs, que normativas seguir para uma coexistência pacífica, digamos assim, entre as máquinas e os homens. Há debates sobre o emprego e o desemprego, com uma possível desestruturação da sociedade, o que pode até dar origem a uma nova sociedade mais justa, não sabemos, não é? Há a questão muito importante, muito relevante, das armas ditas inteligentes, armas que são o grande perigo, em mãos impreparadas. Há a questão dos agentes de software ou robôs morais com direitos e personalidade ou não, e há finalmente um outro debate muito importante, até um pouco mais filosófico, que é o debate sobre a singularidade. A singularidade, que é a possibilidade das máquinas ganharem consciência, não é? E, eventualmente, até se poderem reproduzir e evoluírem independentemente dos humanos. Portanto, há um conjunto de debates na sociedade neste momento, e é interessante que os estudantes da Universidade do Porto, de alguma forma, também se interessem por isso. São estudantes da Universidade de Porto e, efetivamente, também de toda a academia, professor. E tocou aí em vários desafios e que vamos ter tempo também para falar deles. E assim eu lanço também a primeira questão. Isto porque se definir o que está certo do que está errado no espaço físico já levou séculos, não é? E até acaba por ser uma questão ainda controversa. Fazer isso no espaço digital é também uma tarefa complicada. Nesse sentido, como é que nós podemos colocar a nossa moral em máquinas ou robôs? Quer dizer, nós poderíamos começar por perguntar se interessa colocar a nossa moral ou se há uma moral própria para as máquinas, uma vez que se nós interpretarmos e olharmos para as máquinas como entidades distantes do humano, talvez fosse por exemplo, não dar tantos direitos às máquinas como se dão aos humanos e, portanto, a ética moral já seria diferente. No entanto, eu dividiria aqui esta questão em duas partes. Uma é a ética de quem, dos humanos que vão dispor destas máquinas e destes sistemas inteligentes, juntamente com a dos desenvolvedores destes sistemas inteligentes. E tudo isso é uma ética, tem que ser uma ética virada para os humanos, e depois põe-se uma outra questão, que é, será que nós podemos programar nos sistemas inteligentes, nos robôs, bem, nós estamos aqui a falar sem termos definido o que são sistemas inteligentes, mas são sempre sistemas que são capazes de tomar decisões e de evoluírem, aprenderem e adaptarem-se a um ambiente. Os sistemas inteligentes têm capacidade de raciocínio, mesmo que simples, de decisão e de aprendizagem e de evolução. Portanto, será que nós devemos ou podemos submeter estas máquinas a um outro software que os restrinja de um ponto de vista ético e moral? É essa pergunta que eu acho que, como cientista, para mim é das mais importantes. A minha resposta é sim, mas ainda estamos um pouco longe disso. E a dificuldade que se coloca, fundamental é esta. É que, ao contrário do que acontecia com o desenvolvimento dos sistemas inteligentes até a meados da década de 80, ou fins da década de 80, em que a preocupação fundamental era tornar esses sistemas inteligíveis, transparentes, e, portanto, por exemplo, se chegassem a um diagnóstico médico, autoexplicavam-se o porquê de chegar àquele diagnóstico, ou quando faziam uma previsão, nós percebíamos como é que essa previsão tinha sido construída. Hoje em dia, com os avanços fenomenais, sem dúvida, que se produziram nos sistemas inteligentes, e deixem-me fazer aqui um parênteses. Estes avanços
daqui a uns 7 ou 8 anos para cá, são devidos a 3 fatores. Maior poder computacional do hardware, grande quantidade de dados disponíveis, portanto, Big Data, e, finalmente, uma classe de algoritmos nova, a que se chama Deep Learning, se quiserem traduzir por aprendizagem profunda, que são baseados num paradigma já existente, que são as redes neuronais artificiais, mas com algumas modificações, e que realmente tornou espetaculares as realizações dos sistemas inteligentes. Ora, estes novos sistemas, que conseguem digerir, conseguem manipular, conseguem analisar uma imensidade de dados, petabytes, tal Big Data, são, por construção, opacos. Ou seja, são baseados num paradigma que se chama o conexionismo, que é a ligação entre... que é semelhante aos neurónios, ao que se passa nos neurónios, muito simplificado, evidentemente, mas em que nós não entendemos porque é que determinada conclusão é tirada por esses sistemas. Quer dizer, temos uma ideia de como é que funciona, é porque os construímos, mas a explicação de que, num dado momento, para uma de dadas entradas, o resultado é um determinado, isso é o que nós chamamos uma black box. Ora, para nós incluirmos ética nas máquinas, nós temos que perceber, temos que entender, não é, o porquê das decisões. E isso está-se a tornar difícil. Uma sugestão que existe e que está neste momento a ser investigada por alguns colegas, eu faço parte desse grupo, é se poderíamos construir uma camada superior de software que envolvesse as camadas mais interiores, que são a de resolução de problemas, que são as baseadas nas tais deep learning, no tal deep learning, nas tais redes neuronais artificiais, mas sobre essa camada que toma as decisões, ter uma outra camada lógica, ou seja, baseada na lógica, onde certos princípios éticos, de acordo com o que é considerado bem para a humanidade, pudesse ser forçada. Ou seja, uma camada que, de alguma forma, modularia as decisões, dizendo assim, ok, isto não se pode fazer porque é não ético, aquela decisão talvez seja preferível porque vai de encontro aos valores que podem ser partilhados entre pessoas e máquinas. Bom, esta questão de partilhar valores entre pessoas e máquinas, robôs, digamos assim, podia nos levar muito longe. Quer dizer, os robôs hoje em dia ainda são, digamos, bastante primitivos. Trabalham que se fartam, isso é verdade, mas estão a um nível, quer dizer, muito esclavagista, digamos assim. Mas, apesar de nós já vermos aí alguns robôs que têm, aparentemente, estão muito perfeitos, com pele e tudo, mas do ponto de vista da inteligência são muito básicos, não é? No entanto, o desenvolvimento da robótica, com a introdução cada vez maior da inteligência artificial, está de alguma forma a desenvolver-se cada vez mais. E põe-se a questão, será que alguma vez os humanos poderão ser amigos, ter amizade com máquinas, com robôs? Quando se fala aqui em amizade, a amizade é a chamada amizade aristotélica, que pressupõe vários princípios. E um deles é o princípio da mutualidade. Ou seja, essa amizade teria que ser mútua, de uns para outros, das máquinas para os humanos e dos humanos para as máquinas, não é? O princípio da mutualidade. Mas também há o princípio da diversidade. Era preciso que essa partilha de valores fosse não só num domínio muito específico, muito estreito, mas num conjunto de domínios mais alargados. Seria o princípio da diversidade. E o princípio da igualdade, dizendo que, quer dizer, nesse caso, homens e máquinas não podiam estar subordinados uns aos outros. Ora bom, mediante esta ideia de potencial ou possibilidade de amizade na interação, até humanos-robôs, não é? Há quem diga, não, isso será impossível. E será impossível porque os robôs, as máquinas, nunca terão uma consciência e não terão um interior, não é? Que possam partilhar valores connosco, não é? E, portanto, nós nunca poderemos ter uma verdadeira amizade com as máquinas. Mas há outros que dizem, mas reparem bem,
Será que nós sabemos o que se passa na cabeça dos outros humanos quando somos amigos deles? Ou nós estamos a guiar apenas por uma digamos, um fenómeno behaviorista, quer dizer, nós olhamos para os humanos que são nossos amigos e eles comportam-se como se estivessem a partilhar os nossos valores. Ora, mas nós não temos um verdadeiro acesso ao seu interior. Sendo assim, também talvez seja possível fazer robôs que, independentemente de como as coisas se passam lá do seu modo de raciocínio, desde que eles pareçam que partilham valores connosco, nós podemos ser amigos deles. Portanto, a amizade é possível sob certos aspectos. Eu não sei se queres que continue ou basta ficar por aqui. Vou só também relativamente as máquinas poderão adquirir as mesmas capacidades cognitivas do humano? Não estou a ouvir bem. Se as máquinas poderão adquirir as mesmas capacidades cognitivas do humano? Pois. Ora bom, o que se passa é o seguinte. Como eu disse, um dos paradigmas que neste momento, há muitos paradigmas de desenvolvimento da inteligência artificial. O paradigma lógico, o paradigma estatístico, o paradigma evolucionário, em que se tenta fazer programas de inteligência artificial que evoluem por gerações, como acontece com a humanidade. Mas o que está neste momento mais em voga é o paradigma conexionista. E o paradigma conexionista quer dizer que os programas são feitos como a simular, embora de uma forma primitiva, o que se passa com os neurónios do cérebro. Ora bom, muito bem, tem-se feito grandes avanços. No entanto, neste momento, um cérebro humano tem 10 elevado a 11 neurónios. 10 elevado a 11 são 100 mil milhões de neurónios. Cada neurónio tem, em média, 10 mil sinapses. Sinapses são as ligações com outros neurónios. Nós, apesar... Estou? Sim, estou a ouvir. Apesar de grandes progressos na integração dos sistemas eletrónicos, nomeadamente os transistores, porque os transistores são aquelas unidades eletrónicas que permitem precisamente fazer transferência de dados, digamos, de bits, de um lado para o outro, tal como se passa, enfim, aproximadamente o que se passa nas sinapses dos nossos neurónios, não é? Que é uma transmissão, enfim, de energia, não é? Eletroquímica, de uns neurónios para os outros. Portanto, há essa tentativa de equivalência entre os transistores e depois os programas baseados em redes neuronais e, por outro lado, o cérebro. Mas a distância ainda é grande. O que está a acontecer é que, progressivamente, temos vindo a aproximar da integração dos neurónios. Ainda estaremos a alguns anos de distância de ter um hardware que tenha uma integração de transistores que se aproxima, ou que seja quase análoga ao que se passa nos neurónios. E mesmo isso não quer dizer que fosse o suficiente. Mas o que é facto é que isso está a aproximar. Não sabemos se, quando isso acontecer, se pode suceder uma coisa que é um outro problema muito importante que se coloca neste momento, que é nós, ou os cientistas, digamos assim, são capazes de programar e desenvolver inteligências específicas, em domínios específicos. Será que, tendo desenvolvido várias inteligências específicas, elas em conjunto, ou delas em conjunto, a trabalhar sobre um hardware realmente sofisticado, poderá emergir uma propriedade que é a consciência? O António Damasio, que eu conheci de neurocientista, diz que a consciência não foi algo que veio só para os humanos e depois ter tudo o resto ser desenvolvido. Não. A consciência foi sendo desenvolvida ao longo de toda a evolução, não só da humanidade, mas de todos os organismos. Há um colega meu, que foi diretor do Instituto Superior Técnico em Lisboa, o Arlindo, escreveu um livro em que ele diz, e não é só ele, não é? Mas que está de acordo que
a consciência é uma emergência do cérebro. Portanto, não é algo nem que vem de fora, nem que apareceu de repente. É qualquer coisa que, com a concatenação e a combinação sofisticada de muitas outras funções inteligentes, pode emergir a consciência. Se isso acontecer, então põe-se problemas bem mais complexos à humanidade, porque poderíamos ter que vir a conviver com máquinas que realmente poderão estar não só ao nosso nível, como superar em grande a maior parte das nossas funções, não é? E aí o problema ético é enorme, não é? Eu não afasto a possibilidade, mas que ainda estamos longe dessa situação, estamos. O que você falou lá está, da consciência. E relativamente à moral, a moral é evolucionária e evoluiu com a nossa espécie. Ao longo de milhões de anos, nós fomos aperfeiçoando as nossas regras de convívio, as nossas próprias capacidades intelectuais de saber usar essas regras. E fazendo paralelo, como é que esta evolução poderá também continuar para as máquinas? Pois, essa questão coloca-se, sim, senhor. Claro que nós podemos dizer, bom, nós já evoluímos, já temos a nossa moral e, portanto, agora vamos programá-la nas máquinas. Ou seja, podemos fazer as máquinas beneficiar daquilo que nós já conseguimos, não é? Mas analisemos bem a questão. O que é ético para nós, muitas vezes não é ético para outros. A ética também é suscetível de discussão. Eu estou plenamente convencido. Vamos pegar num exemplo. Que há uns anos eu estava a fazer uma apresentação em San Diego, na Califórnia, e uma pessoa da assistência levantou-se e disse que achava muito bem que as pessoas, os investigadores de inteligência artificial, estivessem já a discutir estas questões éticas e morais, porque no século passado, aqueles cientistas físicos e engenheiros que tiveram a desenvolver a energia atómica só começaram a discutir essas coisas quando viram os resultados catastróficos daquilo que eles pensavam que era para o bem, e fizeram para o bem, e que também pode ser utilizado para o bem, a energia atómica, mas que depois foi utilizado de uma forma, ou pode ser utilizado de uma forma catastrófica para a humanidade, não é? Portanto, eu estou convencido que vai haver sempre quem queira, mas estava a dizer que essa questão da bomba atómica, ela foi utilizada e disseram, bom, nós estamos a utilizar, matamos aqui umas centenas de milhares, mas poupamos a vida de não sei quantos centenas de milhares, não é? Portanto, esta questão da ética e da moral, há sempre uma outra maneira de ver a mesma situação, está a ver? Claro que se eles cumprissem bastava o primeiro mandamento, não é? Não matar, pronto, estaria tudo muito claro. Mas não, há sempre maneiras. Portanto, eu estou convencido que, mesmo com o esforço que se vai fazer e que está já a iniciar-se, no sentido de instituir guidelines, guias éticas para os sistemas inteligentes, vai sempre haver robôs e sistemas que vão ser, como é que é dizer, vigaristas nos negócios, e vai haver sempre, infelizmente, killer robots, que isso é o que mais me preocupa, que é as chamadas, os robôs assassinos, e de uma forma geral, o que se chamam as laws, que infelizmente aqui não são leis, é LAWS, mas quer dizer Lethal Autonomous Weapon Systems, sistemas autónomos de armas letais. Que esse é o grande problema de vermos as Forças Armadas, sejam elas de que país for, a apropriarem-se desses sistemas inteligentes, não é? E utilizarem isso em seu benefício e depois haver uma corrida às armas. Por isso, o AI Now Institute, portanto, o Instituto Inteligência Artificial agora, AI Now Institute, da Universidade de Nova Iorque, normalmente faz uns simpósios sobre esta questão da ética da inteligência artificial e já produziu alguns relatórios e eles dizem é uma muito má ideia se nós vamos
permitir que haja uma corrida às armas baseadas em inteligência artificial e sistemas inteligentes. Mas o que é que nós podemos fazer quando outros vão dizer assim, não, mas é moral e eticamente válido, porque nós vamos usar isso contra os terroristas, contra os outros países que são muito maus, etc. E claro, cada um tem os seus terroristas e os seus outros países adversários e inimigos, não é? Isso é um problema muito, muito grave, não é? Outros exemplos do uso ético das máquinas, por exemplo, a criação e a divulgação das fake news, mas também as máquinas de algoritmos que influenciam eleições. São estes tipos de exemplos que influenciam a confiança da sociedade nas máquinas e também na existência de uma ética digital? Sim, isso realmente é já um problema, não é? E repare, tudo começa sempre com muito boas intenções. Por exemplo, relativamente à questão das fake news, há uma empresa, penso que é a DeepMind, que é muito conhecida, uma empresa nos Estados Unidos, na Inglaterra, foi comprada pela Google, e que desenvolveu, não sei se foi essa, não foi essa, foi uma outra chamada OpenAI, e que desenvolveu, ainda aqui há pouco tempo, um sistema maravilhoso que analisa milhões e milhões de textos, consegue analisar automaticamente milhões e milhões de textos, de palavras, de frases, de textos. E com a aprendizagem que faz da maneira como nesses textos as palavras estão ligadas umas às outras, consegue também produzir textos sintéticos que nós dizemos assim, olha, faz-me um texto sobre inteligência artificial, ou sobre o político X ou Y ou Z. E ela cria fake news, perfeitamente credíveis, porque são baseadas em estatísticas e em tudo o que foi analisado de milhões e milhões de outros textos, não é? E são perfeitamente credíveis. E isso está já a ser utilizado. Reparem, um sistema que, por um lado, foi pensado para ajudar na tradução automática, e realmente é fantástico para a tradução automática, sobretudo aquelas traduções mais complexas, de mandarim para inglês, ou de inglês para mandarim, etc., pode também ser usado neste contexto, não é? Bom, somando a isto, portanto, mais uma vez, a tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. Reparem, nós achamos espetacular irmos ao Google, colocarmos lá umas keywords, não é? umas palavras, e termos um conjunto de links que nos vêm satisfazer a nossa curiosidade sobre aquele tema que queremos ver, não é? Mas o que é que eles fazem, não é? Para colocar umas notícias à frente das outras ou umas páginas à frente das outras? Muitas vezes tem única e exclusivamente a ver com lucro. Outras vezes tem a ver com outros interesses que podem ser políticos. E diga uma coisa, quem é que vai ver a segunda página do Google depois de ver a primeira com uma quantidade de links? Quase ninguém vai à segunda, não é? E às vezes há 100 páginas, não é? Portanto, esse enviesamento que pode ser criado no sentido de dar relevância a umas coisas e quase que apagar outras facetas, isso é extremamente perigoso. E digo-lhe, não há muito mais possibilidade de reagir a isso, senão o nosso sentido crítico, constantemente. Nunca pensamos, isto está aqui, ou deu na televisão, ou está aqui no computador, é porque é assim. Nunca. Nós temos que sempre aplicar o nosso sentido crítico. Aliás, eu acho que na universidade o que nos deviam ensinar, isto anda tudo a uma velocidade de tal ordem, não é? O que é hoje moderno passa rapidamente de moda, mas o sentido crítico, a capacidade de analisar e de nós termos sempre um pezinho atrás, isso é fundamental para um universitário. Portanto, essa questão, vamos ser confrontadas com ela, temos que ter sempre esse sentido crítico bem afinado. E esse sentido crítico, lá está, também se trabalha com este tipo de discussão, de partilha de ideias. Não só quem é da área da tecnologia, nós, enquanto sociedade, temos que efetivamente estar abertos a discutir estas questões. Isso é muito bom.
Professor, e centrando agora também no erro da máquina, não é? Que também nos coloca novas questões éticas e, por exemplo, os carros sem condutor já não são o futuro, não é? São o presente. E nós já têm sido noticiados acidentes que até inclusive já levaram a mortes. E, portanto, aqui quem será o responsável quando temos um erro de uma máquina? Será o dono, o fabricante, o legislador? Até pegando neste exemplo dos carros sem condutor. É realmente muito complexo, não é? Porque nesse produto, que é o carro sem condutor, entram é muito multidisciplinar. Portanto, há muitas competências que estão ali incluídas, não é? E que os que são competentes, por exemplo, na parte do hardware, são incompetentes na parte do software. Então a pessoa pode dizer, eu meti-me num carro, ele ia passar alguém na passadeira, o carro automaticamente tentou virar para a direita e bateu no passeio, matou um peão, por exemplo. Vamos lá ver, a quem é que é sacar a responsabilidade? Isto chama-se accountability. A quem é que devemos sacar a responsabilidade? Pois será ao condutor que, apesar de tudo, deveria ir também atento, ou será a quem permitiu, ao legislador que permite a utilização daqueles carros naquelas estradas, ou será ao vendedor e ao fornecedor que permite que um determinado carro que não está completamente testado seja comprado e utilizado? Será ao fabricante, por exemplo, da parte dos sensores, que pôs os sensores de maneira a que não estão suficientemente performantes, com um desempenho suficiente para avisar o carro de que está ali uma pessoa à distância suficiente para poder travar? Será do software que não está desenvolvido de maneira a que tome uma decisão, seja uma decisão que não provoque problemas? É de todos, não é? É de todos. Aí, há muitos estudos sobre isso. Mais uma vez, o software devia incluir uma parte ética, não é? Que lhe permita, de alguma forma, tomar decisões que fossem de encontro aos valores que os humanos, na perfeita seu perfeito juízo, digamos assim, que os humanos, porque há sempre quem diga, mas os humanos, e se for um humano X, é diferente do humano Y, não é? Pronto, portanto, mas enfim, os humanos, os valores corretos, não é? Humanistas, digamos assim, os valores humanistas, devem está-se a fazer progressos nesse sentido, de incluir algum software que, em função, mas é sempre em função dos dados, dos sinais que lhes chegam. Esses sinais vêm de câmaras, de sensores de proximidade, de infravermelhos, de muitos. Não é? Se isso não estiver a funcionar bem, o erro é. Mas caso esteja a funcionar, que a tomada de decisão seja de acordo com o melhor. Claro que vai haver sempre quem diga, esta máquina matou aquela pessoa. O que vai acontecer também é que, e portanto vai haver resistência à entrada desta condução autónoma, mas também vai haver quem diga assim, ora vamos comparar o número de acidentes que existiram e os respectivos resultados com estas máquinas autocontroladas, com os carros aqui autoconduzidos, com a média dos humanos. E eu não tenho dúvida, a diferença vai ser abissal no sentido de melhor desempenho das máquinas. Isso não tenho dúvida. Aliás, isso já está a passar, falou nos automóveis, agora vejamos na saúde. Não é? Nós temos hoje já muitos sistemas, aliás, é um dos principais resultados da inteligência artificial e dos sistemas inteligentes são na saúde, mas a saúde é um domínio onde a ética prevalece muito, onde há muitos filtros éticos, felizmente, não é? Há muitos filtros éticos. Mas nós já temos sistemas que conseguem, sobretudo baseados em imagens de computador, depois tomam decisões, aplicam as tais redes neuronais, sobretudo o deep learning, e tiram conclusões fazem diagnósticos, por exemplo, sobre cancros, baseados nas imagens de manchas ou de nódulos nos pulmões. E tem-se provado que a taxa de acertos, que pode ser medida em falsos positivos e falsos negativos também, é superior nesses programas
do que nos melhores especialistas humanos. Bom, dito isto, não estamos no melhor dos mundos, porque também já vi, já discuti, já li, que há poucos sistemas inteligentes que estão a ser realmente usados em clínica. Porquê? Porque eles dizem, os tais comitês éticos, que nesse domínio da saúde não brincam, não é? Eles dizem, os resultados que são apresentados foram feitos em experiências controladas, muito controladas. Foram escolhidas as situações, foram escolhidos os casos, foram escolhidos os dados e deram estes resultados muito positivos, sim senhor. Mas nós ainda não temos confiança suficiente para aplicar isto realmente no mundo real sem ser controlado. Portanto, há aqui uma tensão entre o que se já tem conseguido e as exigências éticas e de segurança que são colocadas neste caso, pela medicina, pelo healthcare, não é? pela saúde, pelo domínio da saúde. E esperemos que isso também aconteça relativamente a outros domínios, como, por exemplo, o caso da condução autónoma. Tenho mais dúvidas, infelizmente, relativamente às tais laws e às tais utilizações militares, porque o segredo, não é? Entramos aqui na discussão o erro da máquina versus o erro humano, não é? Porque mesmo nos carros sem condutor, o objetivo era promover uma mobilidade mais segura e evitar-se erros humanos. Eu estou convencido que a automatização diminui o erro, mas não o elimina, não é? Aliás, os programas e as máquinas são feitas por humanos, que são erróneos, elas não vão deixar de ter erros, porque são feitas pelos humanos que erram também. Isso é uma constante. Agora, há procedimentos, e nós, na engenharia de software e na inteligência artificial e noutros domínios da ciência da computação, cada vez mais tentamos aperfeiçoar processos que fazem com que os programas e o software, mas também o hardware, sejam livres o mais possível do erro, não é? Mas a eliminação não vai ser conseguida. E depois, claro, poderão dizer, bom, aqui um erro que produziu um efeito catastrófico. Poderá sempre existir. É como nas centrais nucleares, não é? Que tudo muito bem, a energia é muito mais barata, eventualmente poderá ser, não é muito limpa, mas enfim, é uma produção maior, etc. Mas basta um erro que pode ser catastrófico, não é? E aqui é preciso realmente também fazer muitos progressos na maneira de lidar quer com os erros, quer depois com as intrusões nos sistemas, intrusões maléficas, o que leva à cibersegurança, não é? Que é outro domínio que poderíamos discutir aqui muito, não é? Da cibersegurança. Pronto, vamos ficar por aqui. Certamente também nos daria muito mais tempo de conversa. Também ainda no seguimento do que o professor estava a dizer, os humanos também já estão a ser substituídos por máquinas para o desempenho de algumas tarefas. E um dos danos colaterais que poderá existir é o aumento do desemprego para quem também não se conseguir adaptar a outras profissões. O professor considera necessário um novo contrato social para fazer face a esta realidade? Qual é que é a sua perspectiva sobre este tema? É bem lembrada essa questão, porque realmente é uma questão fundamental e isso tem preocupado até ao nível da União Europeia, que precisamente o ano passado, há cerca de um ano, acho que foi em abril de 2019, pôs cá fora um sistema, um guia, para que eles dizem, Guidelines for a Trustworthy AI, portanto, os guias para uma inteligência artificial confiável, né? e que realmente tenta dirigir os esforços dos investigadores da AI e depois dos utilizadores para o que eles chamam uma AI é Artificial Intelligence, não é? AI for Good, portanto, uma inteligência artificial benéfica, não é? E eles, quer dizer, chegam à conclusão que isto só tem interesse realmente se for para o bem da humanidade e guiado pelos valores humanos, não é?
E do planeta, já agora, também do planeta em geral, não é só os humanos, não é? Os animais e as plantas também estão no mesmo saco que nós, não é? Portanto, há também, aliás, há um parênteses aqui, o World Environment Foundation, que fez um desafio à inteligência artificial, e identificaram-se 80 possíveis contribuições de algoritmos de inteligência artificial para melhorar a sustentabilidade do planeta, ao nível do ar, da água e da terra. Pronto, mas voltando à questão do trabalho. Acho que, aliás, também foi no AI Now Institute, num relatório que eles produziram, e em que eles referiam que pode haver esse problema do desemprego, não é? Portanto, a substituição do homem pela máquina. Portanto, aliás, um dos problemas da introdução da IA é demasiada delegação dos humanos de competências nas máquinas. E isso pode levar, inclusivamente, por um lado, pode dizer, ok, os homens vão ter mais tempo livre, não é? Se o souberem aplicar, não. Mas também se poderá dizer que os homens vão ficar sem algo, muitas profissões vão ficar obsoletas, não é? Vão ficar sem emprego, e vai haver muita destruição de empregos, não é? Ora, bom, deve haver um novo contrato social, sim senhor, não é? Porque, por um lado, também se vão criar novos empregos, não é? Mas isso não é tudo automático, não é? E quem se emprega numa das competências que deixa de ter importância, não é capaz depois de se empregar nas outras competências que são necessárias, não. Portanto, é realmente necessário que quem, por exemplo, emprega robôs, de alguma forma, vai ganhar na produtividade, mas de alguma forma tem que dar uma compensação para que a sociedade como tal consiga lidar com aqueles que vão estar desempregados. E que não aconteça aquilo que aconteceu no século XIX com a Revolução Industrial. Porque no século XIX foi fantástica os elementos das máquinas a vapor, depois dos tiares e depois a progressiva mecanização, sim senhor, mas foi terrível a destruição, a exploração e a destruição de empregos de muitos e muitos milhões de trabalhadores. Claro que isso gerou depois, até havia grupos que tinham como objetivo, vamos liquidar as máquinas, vamos destruir as máquinas porque eles estão-nos a destruir a nós. Vamos destruir. Mas aí não se vai a lado nenhum, não é? Portanto, não é por aí. Aliás, a sociedade como um todo acabou por superar a revolução tecnológica e reequilibrar-se. Mas isso não impediu que muitas gerações de pessoas e milhões de pessoas tivessem sido sacrificadas. Ora, nós temos que evitar que isso se passe agora nos séculos vindouros, neste século e no século vindouro. Portanto, temos que realmente, como muito bem disse, pensar num novo contrato social em que, sim senhor, as máquinas poderão ganhar inteligência, podemos delegar nelas algumas das competências, mas nunca tornar os humanos obsoletos. Não é? Portanto, é preciso criar o ambiente, o contexto onde as pessoas possam usufruir dessa IA benéfica, não é? Dessa IA que, desses sistemas inteligentes que criem valor, um valor que deve ser distribuído com justiça e sem esmagar aqueles que estão mais por baixo, não é? Acho que isso é fundamental. Mas entre as intenções e o que vai acontecer depende muito da nossa ação, da nossa pequena influência, digamos assim. Também. Nós temos que, lá está, criar fatores de equilíbrio, não é? Que nunca permitam este domínio das máquinas sobre a capacidade do homem. Claro. Porque e não só, é que há aqui um pequeno erro, que é nós estamos sempre a dizer as máquinas e os homens. Há muito tipo de homens, há sempre aqueles tipos de homens, não é? De humanos, digamos, homens e mulheres, não é? De humanos, que vão utilizar as máquinas contra outros homens ou contra outros humanos, não é? Portanto, nós temos que, por um lado, propagar a necessidade de que este desenvolvimento seja para uma sociedade mais justa, mais justa, digamos assim, cada um agora entende como quiser, não é? Mais justa, e sempre com atenção a favor dos humanos, porque os humanos têm muitas assimetrias. Há as assimetrias entre digamos, o consumidor e o produtor, não é?
Há assimetrias entre o empregador e o empregado, há assimetrias entre o governante e o governado, há assimetria das minorias étnicas, não é? Há assimetrias das crianças, não é? Todas essas minorias têm que ser tidas em conta, não é? E quando nós dizemos os humanos, às vezes caímos nesse erro, não é? Porque muitas vezes há um investigador e professor de inteligência artificial, que é o autor do livro mais usado em todas as universidades do mundo sobre inteligência artificial, que é o Stuart Russell, que eu tive a felicidade do ano passado de almoçar com ele na Fundação Gulbenkian, e que ele dizia, que o Stuart Russell, que é o autor de um livro que se chama Artificial Intelligence, A Modern Approach. Todos os estudantes conhecem este livro de inteligência artificial. E ele dizia, será que os sistemas inteligentes e a inteligência é uma verdadeira ameaça? Ou a ameaça está no espelho quando nós estamos a olhar para esse espelho? Ou seja, somos nós que, ao utilizar de uma maneira ou de outra estes sistemas, somos uma ameaça para os outros, não é? Portanto, mais uma vez, temos que estar muito atentos a essas situações. O próprio humano também tem que, lá está, colocar as suas questões éticas e morais, talvez, antes de se colocar também a das máquinas. Sempre. Exatamente, tem toda a razão. Muito bem. Professor, também já estamos quase no tempo para terminar, portanto eu também vou assim terminar com uma questão, na sua ótica, qual é que é o papel do humano e da máquina no nosso planeta? Bom, eu acho que vão ter necessariamente que coexistir, não é? E a interface humano-computador vai sendo progressivamente aperfeiçoada. Poderá haver algum receio que o humano possa deixar de ser um pouco mais humano à medida que as máquinas se tornam menos máquinas e se aproximam do humano. Isso é um perigo. Portanto, isso só é combatível precisamente porque nós começamos a delegar, não é? Começamos a não ter sentido crítico, as coisas começam a aparecer feitas de uma determinada maneira, e quando eu digo feitas também são as notícias, as ideias também feitas que nos aparecem, não é? Muitas vezes. E portanto, eu costumo dizer, os bons e os maus vão sempre existir. E portanto, nós temos que saber de que lado é que estamos. Porque não vai haver um paraíso sem alguma tensão. Quer dizer, as tensões entre o que é bom e o que é bem e o que é mal, e as diversas visões do que é bem e do que é mal, vão continuar a existir, e cada um de nós, e a educação devia ser muito isso, preparar as pessoas para uma mundividência e para ter um sentido crítico muito apurado, mas eu não tenho qualquer dúvida de que as máquinas vão sendo cada vez mais aperfeiçoadas. Ninguém me diz que não pode chegar a haver essa tal singularidade, ou que as máquinas não possam vir a ganhar realmente alguma consciência, embora esteja longe, não é? Eu costumava dizer, aqui há uns anos, que eu nem gostava de discutir estas coisas, porque achava que discutir isto das máquinas serem tão inteligentes que superam o humano era quase como estar a discutir a sobrepopulação do planeta Marte antes mesmo de lá pôr os pés. Mas eu hoje já não digo isso. As coisas avançam a uma rapidez tal, não é? E os indícios são de tal ordem que o melhor é nós desde já estarmos atentos à evolução, não é? Mas que vai haver uma coexistência homem-máquina, isso vai, com interfaces, com equipes, e também agora para o lado bom, não é? Da produtividade, e para o lado mau. Por exemplo, a DARPA, não sei se sabe o que é o DARPA. DARPA é Defense Advanced Projects Research Agency, a agência dos projetos de defesa norte-americana. Já apresentou que antes de 2050 terá no seu exército os chamados cyborgs, né? Soldados cyborgs. Portanto, vamos ter máquinas impersonalizadas. Há bocado tínhamos falado logo no início na questão da legalidade ou não. Isso vai existir misturado com soldados em pelotões. Já agora deixe-me dizer que na Califórnia, que é um estado bastante adiantado, o ano passado foi votada uma lei que proíbe a utilização de sistemas de inteligência artificial, de máquinas, ou quando dizemos máquinas aqui em geral, né, sistemas artificiais, que tentam impersonalizar ou personalizar humanos, tentam, o chamado impersonating, né, tentam fazer-se passar por humanos.
já conseguem muitas vezes, não é? E, portanto, já há uma lei que foi votada, diz que quando isso acontece, as punições são estas e estas e estas, não é? Portanto, já é criminalizado. Portanto, também a lei, mas a lei anda muito devagar, mas também a lei tem uma palavra a dizer sobre esta convivência que vai ser cada vez maior entre os humanos e as máquinas inteligentes, não é? Sim, e lá está, também as leis têm que acompanhar este avanço tecnológico. Eu até lia aqui uma frase do futurista que dizem que nas próximas 2 décadas acontecerão mais mudanças provocadas pela tecnologia do que nos últimos 300 anos. Portanto, é um ritmo mesmo muito... É aquela curva assintótica, não é? Aquela hiperbólica, assim, não é? Hiperbólica, que vai crescendo. Por exemplo, se falar com os seus pais, dizer, o que é que aconteceu nos vossos 40 anos, e comparado, eu não posso comparar com os seus 40 anos, mas digamos 20, os vossos primeiros 20 anos, comparar com os seus primeiros, com os 20 anos anteriores seus, ver que a mudança é muito mais rápida. E com os avós, ainda mais rápida é. Portanto, tudo avança. É por isso que eu costumo também dizer o seguinte: a única coisa que eu sei do futuro é que ele nos vai surpreender. Não sei mais nada. Mas que ele nos vai surpreender, que nós vamos dizer, eu nisto não tinha pensado. Ora, repare, por exemplo, na situação em que estamos agora com o Covid. Alguma vez imaginou isso? Nunca. Todo mundo? Nunca. Portanto, o futuro vai nos surpreender sempre, por mais que nós façamos previsões. Professor, muito, muito obrigada por nos ter apresentado que era um leque de oportunidades, também como de perigos, dilemas que vamos enfrentar e até já estamos a enfrentar neste mundo digital. Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para estar hoje connosco. Foi um gosto poder ouvi-lo e discutir este tema de ética digital consigo. Muito obrigado, Ana Gabriela, foi um prazer e parabéns também pela sua capacidade para alimentar a discussão. Foi pena não haver mais gente, não é? Mas estamos com visualizações, professor, estamos com visualizações. E agora o que é que vai fazer então com este vídeo? Vai publicá-lo? Fica disponível para também quem quiser ver e que não esteve a assistir em direto. Poder-me depois mandar também o link? Envio sim, professor, com todo o gosto, claro que sim. Ana Gabriela, foi um prazer, está bem? Obrigada também a quem nos esteve a ver. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado a todos também. Boa noite.